Pessoal, boa noite. Vamos começar aqui então, né? É, Meu nome é Nivaldo, eu faço parte aqui do grupo de facilitadores do Agile Minas. Acho que a maioria de vocês já nos conhece, né? A gente tenta fazer pelo menos um meetup, um evento assim para troca, né? De conteúdo pelo menos uma vez por mês. E agora a gente tem feito esse modelo de webinar, né? Para ficar todo mundo em casa também. Trocar experiências sem se expor, né? Hoje a gente vai receber aqui o Eduardo, ele é meu amigo, a gente trabalhou junto há um bom tempinho aí. Ele foi um dos primeiros agilistas com quem eu comecei a trabalhar, então aprendi demais aí com ele. E Edu, vou passar aí para você, se apresente e aí você já pode começar. Para o pessoal aí, durante a palestra, se vocês tiverem dúvidas, podem ir mandando aí no chat, que eu vou consolidando, aí no final a gente vai colocando para a gente responder, beleza? Vai lá, Edu. Boa palestra aí. Beleza. Boa noite aí, pessoal. Tudo bem? Obrigado pelo convite, antes de mais nada. Nivaldo, agradeço muito aí a participação. Essa palestra aqui, pessoal, basicamente é uma reprodução de um case e de um assunto que foi publicado no Interagio. Vou falar um pouquinho mais sobre esse evento no ano de 2019, no final de 2019. E foi baseado sobre uma experiência real, sobre alguns contextos de aplicação e de dificuldade que eu estava presenciando no momento, né? E até que eu me deparei com esse livro aí do Patrick Lencioni, The Five Dysfunctions of a Team. É um livro bem interessante que foca bastante sobre como a natureza humana está envolvida em um contexto social de time, né? Então isso aí me ajudou muito, porque eu sempre me deparava sobre desafios e informação de equipes, né? Não só no contexto de projetos, mas sim de formar equipes aí, great teams, né? Formar equipes capacitadas. E eu nunca trabalhei com um processo tão estruturado até eu ver essa inspiração do Patrick, né? Isso aí serviu de base para que eu usasse de case em uma das equipes que eu estava atuando. E eu acho que com o output dessas insights saiu esse modelo, tá? E esse modelo eu venho trazendo aí para a comunidade, é algo que a gente possa ser incrementado e evoluindo, né? E lógico, se for útil para alguém ou para alguma equipe, vai ser muito interessante divulgar também os pontos, né, de benefícios que agregaram na formação dessas equipes, tá? Então, já deixo aí um recado, eu vou deixar a documentação aqui e demais acessos que vocês possam encontrar e baixar esse modelo, tá? Então, eu fiz essa proposta desse processo e ferramenta para promover o desenvolvimento de equipes baseado nesse livro, tá? Do Patrick. Bom, aqui tem algumas sugestões. Eu vou me apresentar antes de mais nada, tá? Opa, pulei uma etapa aqui. Bom, o pessoal me conhece mais como Edu aqui em São Paulo, tá? Hoje eu estou atuando na Serasa Experian, mas já passei por uma grande parte da minha vida atuando com várias coisas, né? Sou mestre em Ciências da Computação pela Federal de São Carlos, tenho algumas certificações aí da área, deixei algumas aqui que eu tenho específico de agilidade, né? Fui programador, fui analista de sistema, fui analista de requisitos, gerenciei projetos, gerenciei equipes, trabalhei muito com concepção de produtos, ministrei treinamentos numa empresa de consultoria de transformação ágil e hoje eu atuo como, sou especialista em agilidade na Serasa Experian, como eu falei. E uma das coisas que eu gosto muito de fazer é propagar esse fomento, né, de ideias que a gente tem oportunidade para fazer aí no mercado, né? Então, o Interagio surgiu há 4 anos atrás e hoje é um dos principais eventos de agilidade aqui do interior de São Paulo, tá? Junto com o Caipira Ágil. E é um evento que está tomando
um corpo em uma importância relevante aqui no estado. A gente pôde ter presencialmente em São Carlos, na última edição, quase 400 pessoas, 300, deu média de 360, 370 pessoas, e foi muito interessante como está se tornando, como a agilidade e outros assuntos relevantes à área está se tornando importante, né, na vivência das empresas, das pessoas, né. Eu estou deixando aqui também meu contato, caso vocês queiram se conectar a mim, o LinkedIn, tem o Twitter, tá? Eu tenho algumas paixões, algumas coisas que eu gosto de fazer. Gosto aí de uma cervejinha, fazer uma cervejinha também, uma resenha com os amigos e família, tá? Então são algumas coisas que me deixam bastante feliz. Bom, eu vim aqui para falar sobre esse modelo, né? Sobre essa inspiração da obra de Patrick Lencioni, tá ok? E como esse livro me inspirou a tentar fazer um trabalho estruturado com uma equipe de desenvolvimento de software, com os vários desafios que a gente tinha em relação às disfunções, tá? Vou dar só um briefing aqui, a gente vai entrar em mais detalhes sobre o que é esse livro, para quem não conhece. O Patrick Lencioni é um consultor, ele trabalhou por muitos tempos na formação de equipes, né? Basicamente trabalhando diretamente com gestores, CEOs de grandes empresas, e ele viu e teve a sacada de fazer um modelo que mostrava quais eram as disfunções que uma equipe poderia ter a partir de uma base de pirâmide, né? Onde que a base dessa pirâmide basicamente é a falta de confiança, né? E uma das frases mais legais aí que eu gosto do Patrick é sobre essa questão, né? Que não é só finanças, estratégia nem a tecnologia que define o sucesso, né? Resultado organizacional, de sucesso de equipe, e sim o trabalho da equipe, né? Essa sinergia que as equipes trazem, os objetivos específicos, a integração e entrosamento que eles possuem é que tem tendicionado a vantagem competitiva para essas organizações, tá bom? Aqui também nesse slide eu trouxe aqui um artigo onde eu publiquei esse processo, e vocês podem baixar as ferramentas que eu vou mostrar aqui nesse webinar, ok? Mas basicamente os artefatos que são é um canvas aqui que a gente adotou de MDE, mapeamento de disfunção de equipe. Eu vou explicar um pouquinho sobre ele, algumas métricas que a gente consegue coletar a partir desse canvas, tá? E a planilha também está nesse material aqui que vocês podem se basear para sair com algumas sugestões de planos de ação, ok? Antes de falar sobre o modelo de Patrick, tá? Eu gosto de falar um pouquinho sobre essa questão de mindset, né? A gente tem vários desafios hoje em termos de organização, em termos de formação de equipe, e basicamente o que eu venho lendo e venho trazendo também de expertise aí durante a minha vivência no mercado, nessas empresas, foi a questão de como as coisas eram fabricadas antes, né, produzidas, e como o negócio e a transformação digital, de uma certa forma, vem emplacando em novos desafios em termos de mindset, né? Se a gente considerar lá nos primórdios da Revolução Industrial, a gente tem um forte determinismo sobre o que deveria ser fabricado, né? E eu gosto dessa imagem porque representa bem sobre algumas ações e eventos que traziam sobre essa época em específico, né? Aí nessa foto a gente pode ver uma linha de fabricação, e eu gosto da frase de Ford, né? Ele brincava, inclusive num dos seus livros que ele publicou, ele brincava que todo mundo poderia ter um carro de uma certa cor, desde que ela seja preta, né? Mostrava fortemente a questão do determinismo, embora isso não tenha sido verdade, depois ele modificou e definiu mais 3 cores possíveis para ser fabricada nesse modelo T do carro, né? Mostrava muito como a indústria impulsionava o comportamento da sociedade, né? Então o determinismo era implacável nessa época em termos de padronização, especialização do trabalho. O foco era o plano e padronização.
né? Especialização do trabalho significava que numa linha de produção, basicamente, a pessoa que estava ali colocando o vidro do carro, ela só iria fazer isso. A pessoa que estaria colocando a roda no pneu, fazendo os acabamentos finais também, ela estaria seria um especialista sobre essa forma de como construir esse carro, né? Então a gente tinha uma forte relação sobre a execução de um passo leva ao outro, né? Era encadeado essa fase de como a gente produzia um bem de produto ou serviço, né? E naquela época a gente evitava muito, né? Se via muito sobre a questão de evitar mudanças. Mudanças não eram bem-vindas, eram evitadas a qualquer modo. E uma característica muito marcante era a punição e recompensa. Eu até brinco com alguns colegas que eu ainda vivo, a gente vive em algumas organizações, né, que ainda tem esse mindset de punição e recompensa, né? Lógico, muitas empresas evoluíram, etc e tal, mas a gente depara, vira e mexe, lê alguma coisa sobre como o mindset ainda, principalmente de gestores muito antigos, não evoluíram, né? O comando-controle também era uma abordagem muito comum, né? E outra, o mindset daquelas pessoas que eram controladas sempre esperavam comando, senão eles travavam, não sabiam o que fazer ou esperavam realmente um controle, um comando para ser determinado. E uma outra característica que a gente sempre se deparava, que a gente sempre vê, né, em termos de literatura e verificava o comportamento dessas empresas, era a repetição do trabalho, né? E separava quem fazia de quem pensava. O que poderia ver nessa época, nessas fábricas, era geralmente uma área de engenharia, geralmente no andar mais alto, né, do chão de fábrica, onde essas pessoas conseguiam analisar e ver como aquele ambiente estava sendo produzido e como as pessoas estavam executando aquele processo, né? Então, lógico, as pessoas que pensavam ficavam separadas de quem fazia, né? Com a quarta evolução industrial, a gente teve uma mudança de mindset, né? Da terceira e quarta revolução industrial, a gente começou a ter uma perspectiva um pouquinho diferente. O indeterminismo, né? A questão de customização do trabalho, do bem do serviço, a forma imprevista de como o mercado se relaciona e como pode ser mudado uma relação de negócio. Então, tudo isso traz mudanças de como um produto ou um serviço tem que ser realizado. E uma outra característica que a gente vê hoje em dia são as multidisciplinaridades que tem que ter numa equipe para que eles sejam autônoma e consigam realizar aquele propósito definido, né? Então, nesses ambientes, a gente vê muito essa questão, né? Agora, embora a gente esteja na época de pandemia, a gente ainda a gente analisa e vê muitas empresas que têm um ambiente mais disruptivo em questões de trazer uma cultura mais leve e propícia à criatividade, principalmente na área de tecnologia, né? E uma outra característica bastante interessante aqui é que as pessoas não evitam mais mudanças, né? Por causa dessa imprevisibilidade, dessa questão de customização do negócio, pode ser pivotar de uma área para outra, ou o negócio mesmo pivotar, a gente tem abraçado muitas mudanças, né? Nessa vertente, os times são auto-organizáveis. Se eles são auto-organizáveis, eu tenho que evitar aquela questão de comando e controle. O líder não é mais visto como uma questão de chefe, né? E sim aquela pessoa que é referência em termos de facilitador, de desenvolvedor de pessoas, de facilitar o trabalho do dia a dia da equipe e promover que essas pessoas sejam cada vez mais eficientes, né? Então, o trabalho hoje, por causa de todas essas mudanças, são sob medida e o conhecimento não está mais separado de quem faz e de quem pensa, né? Então, a gente tem uma mudança cultural muito grande. Porém, para a gente fazer com que tudo isso aconteça, a gente tem várias pessoas com diferentes mindsets, às vezes com idades diferentes, vivendo e nascendo, né? Nascendo e vivendo em momentos diferentes da sociedade, e isso aí acaba tendo um desafio enorme para um líder, né? O Patrick, entrando um pouquinho sobre o modelo de Patrick Lencioni, ele nos traz nesse modelo, uma pirâmide que mostra basicamente como equipes disfuncionais tendem a ter algumas características baseadas em fases nesse modelo, né? E ele relaciona que nessa base da pirâmide, a falta de confiança é o principal fator de impacto
em que times não se evoluam, né? Não trazem evolução e não atingem metas, objetivos específicos, ou tendem a ser cada vez mais lentos para alcançar esse objetivo, né? Então, quando ele diz a falta de confiança, né, está muito respaldada na questão de invulnerabilidade das pessoas, né? Quanto as pessoas se sentem vulneráveis em relação às outras, né? Geralmente a gente vê muito isso quando a gente forma equipes em pessoas de diferentes empresas, as pessoas ainda estão naquela questão de quebra-gelo. No momento é uma euforia, né? Que as pessoas estão se conhecendo, têm comportamentos algumas parecidas, outras diferentes, mas tem aquela questão, isso casa muito com o modelo de Tuckman, né? De evolução de Tuckman. Mas em um determinado momento começa a ter, né, aquela quebra do comportamento, né, inicial, aquele euforismo inicial, e começa a ter os problemas, né? A falta de confiança geralmente está na questão da vulnerabilidade. O quanto as pessoas dentro de um ecossistema, de um time, se sentem vulneráveis em termos de falar suas fraquezas, seus erros, seu comportamento. Muitas vezes as pessoas têm medo. Se foram contratados ou vêm de uma outra equipe, eles querem mostrar resultado e às vezes omitem informações, tem medo de falar que não conhece tal tecnologia, por exemplo, ou acha que vai ser mal questionado ou mal interpretado se falar uma coisa meio torta sobre um determinado requisito, alguma coisa. Então, essa falta de confiança, essa falta de se abrir para as equipes é que faz com que a falta de confiança com as pessoas, né, dentro da equipe sejam a base das disfunções de uma equipe, tá bom? E com essa base remete também uma harmonia artificial entre as pessoas, porque se as pessoas têm medo e faltam de confiança entre elas, eles vão ter medo de entrar em conflitos. E conflitos, quando eu falo isso para as equipes que eu passo, não é ruim, né? A gente tem que tomar cuidado, sim, com questões de confrontos, em ofensas, quando sai de uma patamar, né? Mas os conflitos são interessantes, né? Porque os conflitos são a base para que você tenha o conhecimento e os limites, né? Que cada pessoa ali vai poder interpretar e fazer no dia a dia com outras, né? Então, o medo de conflitos, de entrar em conflitos, também serve como ponte para a próxima fase da pirâmide, que é a falta de comprometimento. Se eu tenho falta de confiança, eu tenho medo de entrar em conflito com as pessoas, né? Lógico, eu tenho um problema com falta de comprometimento, provavelmente com essas pessoas, tá? E a falta de comprometimento traz muitas vezes a questão da ambiguidade, né? Como a informação chega dentro e fora de uma equipe, se uma decisão tomada, por exemplo, num planejamento, num refinamento, ou inclusive uma coisa banal, numa retrospectiva, possa ser interpretado de uma forma errada, né? Então, o que a gente geralmente, o Patrick ainda menciona muito no livro, ele fala sobre como os líderes tentam evitar a questão de conflitos e isso emerge num problema sistêmico, né? Então, é importante fazer com que todos da equipe sejam ouvidas, não esperar que as pessoas aí, né, tenham consenso e certeza do que tem que ser planejado, por exemplo, ou executado, mas que tenham clareza e adesão sobre os aspectos que precisam ser feitos, né? Então, se todos são ouvidos, todos são dado voz e as pessoas expondo as suas ideias, mas trazendo para uma realidade onde que todos tomem uma decisão baseado coletivamente, é que faz com que tenha-se clareza e adesão e tenha-se mais comprometimento com as artes. Mas vejam que isso demanda de outras pontes, né? As pessoas têm que começar, não podem ter medo de entrar em conflito e também tem que ter a questão de confiança. Se eu falar uma asneira aqui, as pessoas talvez não me julguem e emergem isso para um aprendizado ou algo do tipo, por exemplo. Ok? Evitar responsabilizar os outros é outra faixa aí da pirâmide. Lógico, se você não tem confiança, você tem medo de entrar em conflito, você vê que a equipe tem falta de comprometimento, lógico que a responsabilidade pode ser afetada, né?
O que acontece muito é que quando a gente sai de uma reunião de planejamento e as pessoas não são ouvidas, né? Mas elas concordam com alguma atitude, algum plano de ação específico, ou inclusive um roadmap despretensioso, aí, por exemplo, do que tem que ser feito, elas podem até concordar inicialmente, mas elas não vão tentar cobrar a responsabilidade um dos outros sobre as metas impostas. Geralmente por causa tem baixos padrões de alinhamento dentro de uma equipe, ok? E isso dá margem para uma falta de atenção aos resultados. Se as pessoas não conseguem se responsabilizar umas com as outras, principalmente em grandes empresas, a gente vê cada uma das pessoas cumprindo um objetivo, uma meta individual ou de uma área específica e esquecem de trabalhar como um todo sobre o que precisa ser entregue de verdade, né? Então, eles estão muito interessados sobre status e ego, sobre desenvolvimento individual. Isso é perigoso, né? As empresas têm que separar essa questão de desenvolvimento individual, recompensa individual por recompensa em grupo, né? Por exemplo. Então, são boas práticas que trazem essa questão de atenção aos resultados e as equipes começam a se medir para serem cada vez mais eficientes, né? Um exemplo que poderia ser cobrado com resultados por exemplo, um OKR definido por uma determinada área. Por exemplo, se a equipe tem uma meta de zerar uma quantidade ou chegar próximo de uma eliminação quase toda de bugs quando eu tenho uma entrega em produção, ou algo do tipo, por exemplo. Então, as pessoas começam a se responsabilizar umas das outras, cobrar resultado, e você começa a trabalhar em uma forma mais coletiva, tendenciando a ter um great team. Ok? Então, essa é a ideia, a filosofia que Patrick tentou explorar nesse modelo. E esse processo que eu vim desenrolando, que teve alguns insights para definir esse modelo, e esse método que eu vou apresentar foi baseado nessa filosofia de Patrick, ok? Aqui nesse slide eu trouxe alguns comportamentos que se esperam de equipes coesas, tá? Então, eles confiam uns nos outros, eles se envolvem em conflitos nos quais tudo é debatido, eles se comprometem com decisões e planos de ação, eles chamam a atenção dos colegas quando esses agem contra os planos já estabelecidos, eles focam o alcance dos objetivos coletivos. Então, parece simples, mas é extremamente difícil quando você tem comportamentos, mindsets diferentes, como eu falei anteriormente, né? E geralmente algum fator ou alguma área, né, da sua equipe, geralmente você vai pegar nessa pirâmide, né, alguma disfunção, né? É muito difícil que uma equipe tenha a granularidade em termos dessa pirâmide em excelência, né? Sempre tem um trabalho na questão de liderança, na questão de equipe para que sejam melhorados. Muito bem. Então, como foi essa jornada, tá, pessoal? Essa jornada aí começou com uma inspiração. Eu estava numa reunião, em algumas reuniões de planning, eu estava vendo basicamente isso aqui. Essa imagem reflete muito sobre alguns aspectos da minha jornada aí quando eu deparei com algumas equipes, tá? O que eu via muito era pessoas numa planning jogando, mexendo no celular, outras desinteressadas, outras até dormiam, realmente dormiam. Já peguei isso numa planning, ok? Pessoas pensando em outra coisa na vida, e lá o PO falando igual um bobo, geralmente sobre um plano, e a gente contextualizava mesmo, chamando a atenção, não estava encaixada, não estava junto. E com esse trabalho executado, eu tive um case que eu consegui fazer com que uma equipe fosse mais colaborativa, cobrasse uns aos outros, atenção à excelência técnica, atenção aos resultados chaves da empresa. A gente conseguiu ter uma evolução um tanto interessante com esse modelo, tá? Então, do que consiste esse mapeamento? Em vez de eu só falar, né, para as equipes o que era a minha percepção e trazendo também um pouco com os diretores, gerência, PO, etc., eu tentei, na verdade, mostrar algo mais plausível, né, mais físico para que eles pudessem interpretar e eles definirem quais eram as perguntas e respostas a serem tratadas entre eles, né? Então, para facilitar, eu peguei essa inspiração, essa ideia de Lencioni e trouxe um canvas pensando nesse modelo.
O modelo de Lencioni, ele tem um formulário de perguntas e respostas, inclusive disponível na internet, mas ele é um modelo diferente, mais geral, e ele foca em alguns pontos e faz um cálculo um pouco diferente sobre em termos de que cada equipe, cada área pode trabalhar. Aqui eu foquei mais sobre uma equipe de desenvolvimento, que era o escopo do meu trabalho ali, tá? Então, algumas perguntas foram originadas para esse Canvas, dividi em 5 sessões, né, baseado nessa filosofia, nesse modelo de Patrick, e eu trouxe algumas perguntas dado o que eu achava comum, interessante explorar nessa equipe de desenvolvimento que poderia agregar e tentá-los ajudá-los a ser uma equipe mais eficiente, tá? Então, basicamente, todas as perguntas são binárias aqui, exceto a primeira, ela tem uma questão um pouquinho diferente, tá? Ela tem 3 opções de resposta, já vou falar um pouquinho sobre ela, mas basicamente aqui eu foco na falta de confiança, na questão de medo de entrar em conflitos, na falta de comprometimento, a falta de responsabilizar uns aos outros e como a equipe enxerga a evolução, como essa equipe enxerga a evolução, tá? Então aqui, como eu falei, era um sistema binário, exceto a primeira questão, onde eu definia 3 possíveis respostas, baixa, média e alta. Vou mostrar em detalhes aqui para vocês. Então, a primeira pergunta nesse modelo era o seguinte: qual o grau de confiança que você tem com o time considerando as seguintes situações? Na entrega de incremento de software, eu percebi que muita gente, como tinha vários níveis de senioridade dentro da equipe, que muita gente concordava com muitas vezes o que se colocava em produção, mas não tinha naquela assertividade, mesmo porque a gente pegava algumas questões de falha, a clareza e adesão sobre o momento correto, né, em termos de um entregável, com alta qualidade, né? Então, essa questão, como eu comecei a executar no formato de one-on-one, então eu tinha os one-on-ones aí mensais com os membros da equipe formalizados, né, fora aqueles informais. Então eu aproveitava para executar esse Canvas, tá? Então, medindo essa evolução, eu sempre comecei a perceber qual era, na verdade, a percepção de cada pessoa com os diferentes níveis de senioridade sobre a entrega de incremento de software, né? Então, eu colocava baixa, média ou alta, isso era colocado numa planilha, ok? E na chegada de novos integrantes, você passa informações, uma pergunta simples, né? Só para ver como a pessoa se sente à vontade ou não de passar informações no dia a dia ou até fora do escopo de trabalho dela. Se tiver algum problema pessoal em final de ciclo, você acredita que algum integrante da equipe espontaneamente puxaria suas atividades? Sim ou não? Né? Isso me surpreendeu um pouco porque a percepção de alguns era bem diferente sobre a percepção de outros, né? E tem alguns exemplos aí na planilha que eu vou apresentar. O próximo quadrante aqui, a gente tentei identificar a questão do tratamento de opiniões divergentes, tá? Então, a primeira questão era bem específica. Existe conflito na sua equipe? Se sim, quais tipos são eles? Só para ver se as pessoas conseguiam interpretar a diferença entre conflito e confronto, né? Tanto é que tem uma outra pergunta aqui falando sobre confronto, né? E aí dava para entender um pouquinho sobre qual era a percepção de conflito saudável e algo que não era tão saudável. Tanto é que saiu coisas aqui muito interessantes sobre esse modelo aqui. Você fala abertamente sem medo de punição represália com os membros da equipe? Senão, quais os motivos? Então, vejam, aqui eu já estou vendo também se a ponte da falta de confiança impacta no medo de tomar decisões para gerar um conflito saudável, né? Você se sente confortável quanto às suas ideias, sugestões, ou está errado aqui, não são aceitas pelos membros da equipe? Se sim, por quê? Ou seja, as pessoas se sentem confortáveis quando uma ideia é explanada, por exemplo, e não é aceite. Então, isso é muito comum a gente ver quando as pessoas ficam um pouquinho chateadas, né, sobre uma ideia que não foi aceita. O próximo quadrante mostra um pouquinho sobre a questão de comprometimento, né? Tenta explorar essa questão. Então, a pergunta que define aqui é: você enxerga que todas as pessoas possuem comprometimento com as metas do time? Então, a percepção daquela pessoa
ela vai dar a sua percepção entre sim ou não. Você procura dar um feedback real para seus colegas de trabalho e as pessoas aceitam os feedbacks recebidos. 3 perguntinhas poderosas, lógico, poderiam ter outras aqui, mas para não tomar muito tempo, e o alvo, pesquisa daquele time, eu queria trazer informações mais específicas desse modelo, me trouxe insights bacanas sobre essas respostas, tá? E isso também serviu de ideia para outros times que eu executei. Como você enxerga a questão de responsabilidades no seu time, né? Porque eu estou querendo ver se a falta de responsabilidade de cobrança com as pessoas era vigente naquela equipe. As pessoas na equipe mais colaboram do que delegam, né? Aqui eu queria ver também sobre a questão de cultura do herói, se tinha uma pessoa que resolvia todos os problemas e não queria compartilhar sobre soluções, etc, né? E também aqui você começa a entender, pipocar se tem algum líder na sua equipe, né? As pessoas na sua equipe fazem as coisas acontecerem, se a opção for não, ocorrem constantes questionamentos e desculpas? Também é uma pergunta interessante, né? E do outro lado, a gente tem aqui uma única questão, que é ver se as pessoas se medem, né? Se a equipe se mede e se eles conseguem enxergar a evolução. Então era uma pergunta aberta, basicamente eu falava, você consegue enxergar a evolução no seu time? Se sim, quais indicadores? Né? E aqui interessante que você vai ver que vai ter, se você executar essa simples pergunta vai sair vários tipos de insights das pessoas, né? Uns vão falar um pouquinho mais tecnicamente, outros vão falar sobre um feedback recebido, outros vão falar sobre algo mais estratégico. Então depois você consegue juntar todas as informações e passar, né, de uma forma mais alto nível, sem detalhar, né, para a equipe e ver como eles podem estar evoluindo realmente ou não. Bom, esse era o modelo, tá? Depois desse modelo, com as anotações no one-on-one realizadas, né? Eu traduzia isso para uma planilha, no Excel mesmo, só para simplificar, e colocava isso num formulário, né? Ou seja, todas aquelas questões eu tentei colocar numa forma aqui que sim eram questões positivas, né? E não uma questão que estava faltando para a equipe, tá? Então, eu deixei binário mesmo essa questão e depois fiz algumas métricas voltadas em questões específicas e em gerais, tá? Então, aqui é um exemplo onde que eu mostro que em cada entrega, por exemplo, em cada um dos itens vai sendo pontuado, vai ser contabilizado quantas pessoas votaram, ok? Nesse caso aqui, vocês veem que a equipe, junto com o PO, tinha 9 pessoas, então a gente tinha uma probabilidade de 48% sobre boas ações, boas indícios que tem, por exemplo, itens, características que não levam a equipe a ter essa disfunção, né? Nesse caso é muito baixo, né? Um ponto de ação já urgente a serem realizados. Então aqui você vai preenchendo, colocando esses itens, né? Basicamente essas perguntas refletem o Canvas, o MDE. E depois disso eu tenho uma outra parte que é a planilha, tá? Nessa planilha você pode utilizá-la como planos de ação, ok? Então, por exemplo, aqui eu selecionei algumas perguntas, tá? Que refletia bem aquela questão do time. Você pode alterar e tentar abstrair ou procurar naquele resultado questões chaves para o seu ecossistema, para o seu problema pessoal. Mas aqui eu tentei trazer de uma forma geral questões que tentam identificar alguma disfunção da pirâmide modelo do Patrick, ok? Então, confiança em incremento de software, por exemplo, é algo que eu deixei aqui em 3 colunas, onde baixo, média e alta eram adicionadas, né? Então, vejam aqui que, em média, 77% das pessoas achavam que tinham confiança no que entregavam. Então, vejam, a minha confiança média não é um sinal positivo para mim, dado a gravidade e a importância de ter algo de confiabilidade para subir em produção, né? Então, a primeira ponto de ação que eu tive com o time é falar, poxa, vamos rever processos aqui de qualidade, vamos entender por que está sendo construído software com dúvidas. Aí a gente teve que atuar em várias frentes, né? Desde uma melhor qualidade no planning, um refinamento melhor, trazer mais critérios de aceite, por exemplo,
e também trabalhar com mais qualidade em termos de testes, ok? Então aqui vai te dar alguns insumos. Confiança no sentido de colaboração. Então aqui, essa equipe aqui colocou como 22%, por exemplo. A sensação, no todo, né? Esse é o sentimento da equipe como um todo, dado as votações, né? Que 22% existe o sentido de colaboração, que é muito ruim esse resultado, visto que 77%, né, da equipe acha que não tem essa questão de colaboração, cada um por si, Deus a todos, né? Então, é algo muito ruim em termos de como você pode trazer confiança para dentro da equipe e fazer com que essas pessoas se colaborem e façam o que realmente tem que ser feito, né, para atingir os objetivos. Os itens em vermelho, geralmente eu priorizava, perdão, e tentava criar planos de ação mais rápidos, quick wins. Os itens em amarelo, eu usei uma regra aqui para mapear se era um possível problema, ok? E aqui eu tive alguns insights aqui conversando com a comunidade de como a gente poderia tentar interpretar isso para um contexto de, vamos ter uma sinalização visual, né? O que é urgente, o que a gente pode postergar um pouco, mas tem que tomar cuidado, e o que monitora, né? Então aqui as pessoas são abertas ao conflito, nesse caso aqui as pessoas se sentiam um pouco, mas alguns não, né? Confronto não é um problema, né? Então 66% achava que sim, que não era um problema, mas 33% achava, ou seja, tinha algumas pessoas que tinham medo de entrar em conflito e quando entravam se sentiam ofendidas, por exemplo, ok? Percepção de comprometimento com as metas, isso também era muito ruim, o que quando eu vi esse número aqui eu falei, tem alguma coisa muito errada em relação ao que as pessoas estão entendendo sobre o que é meta individual, o que é meta de equipe, o que é meta estratégica da organização, e a gente teve que fazer um elemento muito importante sobre isso, tá? Não é só entregar, achar que um ciclo, você entregou algo e já está resolvido e pronto, acabou. É questão de comprometimento, sim, com as metas, né? Com o todo da equipe. Feedback real, as pessoas tinham medo de dar feedback, por exemplo, aqui, então a gente tinha que evoluir. Na verdade, sentiam, por falta de confiança e o medo de entrar em conflito, eles não davam feedback, por exemplo, quase metade das pessoas tinham medo. Medo de percepção de responsabilidade e obrigação e metas. Percepção de responsabilidade, obrigações e metas também está muito baixo. Só 100% das pessoas aqui acharam que estavam evoluindo. Engraçado, né? Porque mesmo com as disfunções, eles achavam que estavam evoluindo. Mas era uma falsa sensação, porque eles começavam só a ter sprints, nesse caso aqui dessa equipe, ter sprints done. Mas questões de qualidade, questões de visibilidade e outras questões não eram tão claras para essa equipe. Então, quando eu entrei nessa equipe, eu tive que fazer um trabalho muito forte em relação a desenvolvimento de equipe. Tecnicamente sabiam fazer, tecnicamente não tinha problema em termos de traduzir um requisito, né, para algo plausível, real, atendendo o negócio, mas eles não conseguiam trabalhar em equipe. Ok? Então, isso me ajudou muito para tomar algumas ações. Algumas das ações, tá? Como eu usei alguns modelos em algumas práticas que eu já havia presenciado no mercado e já fazia com algumas técnicas de retrospectiva e planos de ação, etc. Mas eu usei muito a questão também do que Patrick Lencioni orientava em seu livro, tá? Então, eu me baseei na pirâmide, onde eu via que a falta de confiança, por exemplo, eram essas questões de fraquezas, as pessoas tinham medo de se expor, então não eram vulneráveis, né? Então, algumas ferramentas que eu trabalhei com elas. Na verdade, eu trabalhei com essas 4 ferramentas com essa equipe aí que eu estou mostrando no case, tá? Que era o principal problema base, eu precisava trabalhar mais especificadamente com isso. Então, esse exercício de histórias pessoais é uma atividade bem bacana, onde você coloca as pessoas e cada uma delas tem que falar um pouquinho sobre a sua percepção individual, né? Então, quantos números de irmãos tinha, cidade natal, desafios de infância, passatempo, primeiro emprego e pior emprego.
Nesse caso, eu achei muito interessante essa dinâmica, porque eu percebi que, embora essa equipe já tinha mais de 5, 6 meses juntas, muitos ali não conheciam um ao outro ainda, né? Na sua totalidade. Muitos se abriram, colocaram para fora essa questão de serem vulneráveis, né? Falaram que moraram, por exemplo, teve um representante que falou que chegou a morar embaixo da ponte, outro falou que trabalhou no exército, tomou tiro na Amazônia. Então saiu umas coisas assim de outro mundo, né? E ninguém sabia dessas coisas, esses detalhes. Então é um exercício muito legal que as pessoas se libertam, né? Se tornam vulneráveis e começam a falar um pouquinho sobre suas vidas. Então não tem aquela percepção e julgamento pessoal das pessoas, né? E sim, as pessoas se põem com empatia no lugar da outra. E é muito legal para você já começar a exercitar essa questão de confiança. Exercício de eficiência da equipe. Esse é legal também. Antes de fazer a meta, quando eu propus essa atividade para eles, a meta foi fazer um feedback 360 com eles, tá? Mas esse exercício foi legal porque já deu para sentir um pouquinho como as pessoas iam se abrir. Então a gente pegava, selecionava cada uma das pessoas e cada uma delas, né, era colocada numa percepção em que uma pessoa falava quais eram os pontos positivos, né? Uma pessoa era selecionada para falar os pontos positivos e as ações que mais desagradavam e prejudicavam o grupo, né? Mas não era um feedback ainda 360. Esse daqui é uma técnica interessante, esse de Myers-Briggs, essa classificação tipológica. Eu passei para eles, cada um exercitar e fazer a sua percepção em termos de como eles se entendem e são, né? E depois a gente se reunir para cada um apresentar as suas dicotomias, né? Então, por exemplo, de uma pessoa saiu que é extrovertida, a outra falou que é introvertida, outra tem uma mais intuição, outra mais razão, por exemplo, uma julga mais, a outra só fica percebendo. Então, isso aqui é uma ferramenta interessante para que as pessoas também se conheçam e se apresentam de um formato mais científico de como eles promovem julgamentos. E, finalmente, o feedback 360, que é algo que serviu aí de divisor de águas. Tinha muita resistência, tanto é que eu fiz um 180, depois foi um 360, e conseguimos fazer com que a equipe fosse cada vez mais se soltando e trabalhando nessa questão de confiança. O próximo passo eu não identifiquei todos, né? Na verdade, eu não trabalhei com todos os planos de ação, mas eu trouxe algumas ferramentas aqui, tá? O medo de entrar em conflitos, por exemplo, é algo aí que também precisa ser trabalhado. E algumas técnicas que Lencioni, por exemplo, trazem, né? São, por exemplo, os mineradores de conflitos. Então, é alguém que faça vir à tona discórdias enterradas e que dê um dado de realidade para os colegas. Então, esse exercício era legal, porque às vezes uma coisa que estava enterrada lá, mas estava engasgada ainda, né, com aquele time, trazia-se da situação e a gente começava a explorar aquilo para ver se estava superado ou não. Isso foi interessante. Eu executei essa técnica também com uma equipe e saiu coisas bem bacanas. Quando as pessoas começavam a estar mais fervor ali da emoção, né, pessoal? Uma coisa que o líder tem que tomar cuidado é que eles tentam tentar interferir e pôr panos quentes numa discussão calorosa, né? Isso o Patrick ainda menciona isso, que é um dos principais fatores que impedem das equipes removerem essa disfunção. Então, é interessante, lógico, ter um limite, etc e tal, para não deixar entrar em confronto, etc e tal, mas o conflito é interessante. É interessante ver como eles como a equipe tenta resolver essas suas diferenças e trazer à tona uma questão mais de adesão e clareza, né? Então, é uma técnica interessante. Permissão em tempo real. Então, no processo de buscar conflitos, os membros precisam estimular uns aos outros a não se retirarem de um debate saudável. Então, sempre durante um debate, numa retrospectiva, ter alguma pessoa ali mediando e fazendo com que os conflitos não sejam apagados. De preferência, lógico, se você, como líder, tentar não se impor muito, seria o ideal, né? Deixar com que as próprias pessoas da equipe
permitam em tempo real de realizar essa ação. Tem outras técnicas aqui, instrumentos de modalidade de conflito de Thomas e Kuhlmann, como TQI. Também é uma outra técnica que Patrick define e orienta no seu livro, tá? Permite que os membros da equipe entendam as inclinações naturais que cercam o conflito, para que possam fazer escolhas mais estratégicas de maneira de liderar com as mais diferentes situações. Também é uma técnica, eu não usei, mas ele define também como uma ferramenta interessante. Para falta de comprometimento, né, onde que a maioria, né, dos problemas de falta de comprometimento são o desejo, até coloco aqui, de consenso e a necessidade de certeza em vez da clareza e adesão, é a questão de fazer com que todos sejam ouvidos, que todas as perguntas sejam sanadas, que as pessoas consigam compartilhar e trazer ideias sejam realizadas, né? E aqui, uma das ferramentas, né, para que não tenha ambiguidade, que é um dos principais problemas, né, dessa disjunção aqui, é ter uma mensagem em massa. Isso aqui basicamente para os líderes, né, para que as pessoas consigam, depois de uma reunião, não ter ambiguidades e respostas entre diferentes líderes, e sim que sejam concisos. O que pode ser passado, o que não pode ser passado, pode ter consequências drásticas, né? Uma outra ferramenta aqui é a definição de prazos, né? Estabelecer um prazo claro para que as decisões sejam tomadas e honrar nessas datas com as disciplinas. De certa forma, você consegue cobrar comprometimento com isso. E contingência e análise de piores cenários, né? Discutir previamente planos de contingência e deixar claro qual seria o pior cenário possível relacionado a uma decisão que está se forçando a ser tomada. Então, são algumas técnicas e ferramentas aí que o Patrick orienta, tá? Nessa obra do Patrick, nesse livro, quem não teve a oportunidade de ler, ele conta uma fábula, tá? Então ele coloca uma empresa fictícia, mas possivelmente real, e coloca na história, no desenrolar dessa fábula, as ideias de uma CEO, que está vindo de um outro setor, para o setor de tecnologia, liderando uma equipe de diretores já há muito tempo nessa empresa, né? Que não estava tendo resultados, e ele se mostra ali com vários cenários e implicações sobre disfunções de equipe. Então, algumas dessas dicas são colocadas nessa fábula. Evitar responsabilizar os outros, né? Com baixos padrões, né? Então, aqui, algumas ferramentas que podem ser utilizadas pela liderança sobre publicações de objetivos e padrões, deixar bem claro a todos da equipe o que deve ser alcançado, né? Às vezes a gente vê falta disso em algumas equipes, não ter metas e planos bem estabelecidos, né? Algumas empresas já estão estabelecendo melhor essa ideia com OKRs e outras definição de objetivos, né, para a equipe, não só individual. Tem que saber separar também essa questão de plano de desenvolvimento individual, de meta individual, do que é meta estabelecida em termos de equipe, né? Revisões de progressos simples e regulares. Então, estabelecer um prazo para comunicar uns com os outros com regularidade, seja verbal ou escrito, sobre como acham que seus colegas estão saindo em relação a objetivos e padrões estabelecidos. Uma pontinha com feedback 360, mas aqui basicamente uma reunião de equipe, explorando suas metas e assim sucessivamente. Recompensas à equipe, aqui a ideia e a dica vamos tentar evitar a recompensa individual e sim uma responsabilização de equipe, né? Um desempenho grupal seja mais valorizado do que individual. Também são boas práticas de tentar quebrar essa disfunção, ok? E os resultados, né? Falta de atenção aos resultados. Então, se os membros de uma equipe não forem cobrados por suas atribuições, eles ficarão mais propensos a voltar sua atenção com as próprias necessidades para o próprio sucesso, tá? Então, aqui uma dica do modelo de Patrick é a declaração pública de resultados, né? Equipes que dizem faremos o nosso melhor estão se preparando sutilmente ou mesmo intencionalmente para o fracasso. Que faz aqui até uma analogia com as equipes, né, de esporte. Isso é verdade, né? O que a gente mais vê
numa reportagem, por exemplo, de um jogador de futebol, vai falar, a gente vai fazer o nosso melhor, etc e tal, né? Numa reportagem ou coisa do tipo. Ele menciona, né, e também a gente tem um quê de positividade nessa afirmação dele, e quando a equipe não se posiciona oficialmente em público sobre cobrança de resultados, basicamente já está fadada ao sucesso, não tem certeza do que pode ser alcançado ou não. Então, possivelmente aquela equipe não vai se doar, não vai fazer de tudo para alcançar os objetivos esperados, né? Então, uma ideia é declarar publicamente, sim, a gente tem esse objetivo e a gente vai conseguir alcançar esses resultados, fazendo com que todas as pessoas se responsabilizem um com os outros, que cobrem resultados e que tenham um objetivo definido e a ser realizado, né? Bom, essas são as ferramentas, pessoal, esse é o modelo. Eu falei demais aqui, só trouxe um briefing aí sobre o que eu trouxe aí de alguns insights com esse modelo do Patrick e algumas ferramentas que podem ajudar no desenvolvimento de equipe, né? Quem tiver com dificuldade é uma ferramenta interessante para tentar interpretar e ver o que pode, quais das disfunções e quais das ferramentas você pode usar para ajudar a tentar remover algumas disfunções de equipes, tá? Muito obrigado.